Calígula foi chamado de muitas coisas. Implacável. Mau. Imaturo. Pervertido. Escandaloso. Manipulador. Cruel. 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 Não era um cara legal. Ele comandou o império mais poderoso do mundo com brutalidade sádica. Ele era vingativo, perigoso e irresponsável. Seu reinado de terror durou apenas 1.400 dias. Mas até hoje, todos sabem seu nome. Ele é a personificação do mal. As histórias que sabemos, as coisas que contam são realmente extremas. Em geral se diz que ele era louco, mas seria mesmo? Psicopata? Mau? Ah, sim. Patologicamente insano. Essa é a história que poucos sabem por trás de uma das figuras mais infames da antiguidade. Esse é Calígula. 1.400 dias de terror. O governo de Calígula em Roma foi caracterizado por comportamento sexual anormal e extrema violência. Recomenda-se cautela ao espectador. A história de Calígula acontece no 1º século depois de Cristo, menos de 20 anos depois da morte de Jesus Cristo. O Império Romano é a maior superpotência do mundo. Com seus vastos exércitos, Roma domina mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em torno do mar Mediterrâneo. Uma área ocupada hoje por 47 países. Sua população total era estimada em 55 milhões, o que significa que 1 em cada 4 pessoas na Terra vivia sob o comando romano. E tudo isso está sob o controle de um homem de 24 anos, chamado Calígula. Apesar de ter comandado há mais de 2.000 anos, ainda hoje Calígula é lembrado como um louco. Ele foi o primeiro imperador megalomaníaco. Você ouve histórias do cavalo, histórias de sexo com a irmã, e essas histórias permaneceram. Sabemos delas hoje, ainda falamos delas 2.000 anos depois. De acordo com uma história, a esposa de um senador chama a atenção de Calígula e ele convida ela e o marido para um jantar. Uma oferta que eles não ousam recusar. No meio do banquete, Calígula a leva aos seus aposentos privados e se aproveita dela, enquanto os convidados aproveitam a comida. Para piorar a situação, depois Calígula volta ao banquete e conta a todos os convidados, inclusive ao marido dela, exatamente como ela tinha se comportado bem. Histórias como essa mantiveram vivo o nome de Calígula. Mas seriam verdadeiras? As antigas fontes mostram ele como um tirano maligno que merecia morrer. É difícil pesquisar e entender como Calígula foi. Sabemos que ele era excessivo, sabemos que ele era vingativo, sabemos que ele era paranoico. Mas ele era mesmo louco, como dizem? Ele não era uma pessoa louca, ele não era uma pessoa completamente autodestrutiva. Para entender se Calígula era louco como a história o rotulou, você tem que ver mais de perto todas as histórias de brutalidade e de excessos. E tudo começa no seu primeiro dia como imperador. A grande esperança de Roma. O governo de Calígula começa com uma procissão triunfante pela Via Ápia, a rua mais famosa de Roma. Grandes multidões o festejam e jogam flores em seu caminho. Para o povo, esse rosto jovem de 24 anos representa uma nova esperança. Nesse momento, ele ainda não é muito conhecido e há grandes expectativas sobre ele. Quando chega a Roma, Calígula segue direto para a Cúria Júlia, a sala de reuniões tradicional do Senado romano. Ele precisa deles para legitimar seu novo papel como imperador. Durante séculos, o Senado, formado por homens de famílias ricas e distintas, comandou Roma. Mas 68 anos antes, tudo mudou quando Augusto César assumiu o poder sobre o Senado e sobre toda Roma. Agora o império é governado por um homem.
Augusto trouxe paz ao Império por 41 anos. Seu filho adotivo, Tibério, comandou nos 23 anos seguintes. Mas, no final do seu governo, Tibério não tinha grande popularidade. No final do governo, o povo odiava Tibério. Ele aumentou impostos, cortou jogos e festivais públicos, era avarento com a riqueza do Império e, por isso, puseram a esperança em Calígula. Agora, o bisneto de Augusto, Calígula, está pronto para assumir o papel de terceiro imperador de Roma. Mas primeiro ele precisa da aprovação do Senado. Você tem que lembrar que o Senado passou por um período terrível sob o imperador Tibério. A última parte de seu governo foi cheia de medo, julgamentos por conspiração, senadores entregando uns aos outros, e eles realmente esperavam algo melhor de Calígula. No que diz respeito aos senadores e ao povo de Roma, Calígula tem o pedigree perfeito. Sua mãe era neta do popular Augusto, e seu pai, Germânicos, foi um dos maiores e mais honrados generais de Roma. Quando criança, Calígula viveu em destacamentos distantes como esse, entre soldados duros, mas como filho do comandante, sabia bem dos seus privilégios. Os pais de Calígula constantemente lembravam o jovem de sua herança nobre e as grandes expectativas que tinham sobre ele. Desde o início, a mãe o criou para coisas grandes. Ela vestia o pequeno Caio Germânicos em uniforme de soldado e exibia ele por todo o acampamento para conquistar os soldados. Deu certo. Eles o amavam. Chamavam ele de Calígula, Pequenas Botas. Apesar dele odiar o nome, pegou. Fronteira da Síria. Calígula tinha só 7 anos e vivia na Síria, onde seu pai Germânicos estava numa missão. De repente, o pai adoeceu. E pior, ele foi envenenado, uma maneira terrível de se matar um soldado. Dizem que foram ordens do próprio imperador. O imperador na época era Tibério, tio-avô de Calígula. Ele temia a popularidade crescente de Germânicos entre seus soldados e o povo. Então ordenou que seu melhor general fosse envenenado. Calígula vê seu pai morrer pelo crime de ser muito popular. É uma lição sobre a dureza do poder imperial que ele nunca esquecerá. Mas Tibério não para por aí. Quando Calígula e sua família em luto voltam a Roma, o imperador continua a persegui-los, convencido de que ainda são uma ameaça ao seu poder. Tibério prende a mãe do Calígula e o irmão mais velho dele, acusando-os de traição. E eles são exilados em um lugar deserto, no meio do nada. A mãe dele passa fome até a morte. E o irmão mais velho comete suicídio. Tibério joga o outro irmão de Calígula numa cela abaixo do palácio. Lá, o jovem morre de fome, mas não antes de tentar comer o próprio colchão. A morte de seus pais e irmãos terá profunda influência no jovem Calígula. Se todas as pessoas mais próximas de você desaparecerem de repente, isso pode tornar você uma pessoa bem desagradável. Não é surpreendente que ele termine meio doido. Mas Tibério poupa o jovem, pelo menos por enquanto. Ele só sobreviveu porque era jovem demais para ser uma ameaça. Quando Calígula faz 17 anos, recebe uma convocação do imperador. Ele deve ir ao magnífico palácio de Tibério na ilha de Capri, próxima da costa de Nápoles. O treinamento de um imperador. Em Capri, o imperador montou um novo tribunal imperial, onde pode fazer tudo o que quer, longe de olhos curiosos. As pessoas pensaram que quando Tibério chamou ele à corte em Capri, este seria o fim do ainda jovem Calígula. É muito difícil entender o que Calígula estava pensando
quando chegou aqui na propriedade de Tibério, em Capri. Provavelmente era uma combinação de apreensão e entusiasmo. Apreensão por causa do que já tinha acontecido com a família dele e o que podia acontecer com ele. E entusiasmo porque ele estava chegando aqui na real sede do poder imperial romano de Tibério. Quando Calígula chega ao palácio, para surpresa de todos, Tibério o recebe e o põe debaixo da sua asa. Tibério estava envelhecendo e precisava encontrar um sucessor. A única opção era o filho de Germânicos, Caio Júlio César, conhecido como Calígula. Vai ser a primeira impressão de Calígula sobre o que é ser imperador. Mas o mundo em que Calígula entra em Capri é diferente de tudo que ele ou qualquer um já viu. Era um antro de despotismo e devassidão. A maior parte da propriedade era decorada com imagens pornográficas nas paredes. Seria o equivalente ao Kama Sutra na Roma Antiga. Tibério recebia jovens homens e mulheres que corriam pelos jardins do palácio, todos quase sem roupas, tendo relações sexuais. E ele sentava lá e assistia. Em sua enorme piscina interna, Tibério nada nu com seus jovens convidados, chamando-os afetuosamente de seus peixinhos. Calígula é encorajado a se unir a eles e aceita, porque, em geral, a punição por irritar o imperador é a morte. Tibério gosta de jogar suas vítimas do despenhadeiro próximo de seu palácio, 300 metros mar abaixo. Quanto mais você chegasse perto do poder imperial, maiores os riscos. A morte era uma ameaça diária se você estivesse em Capri. Em Capri, Calígula recebe lições sobre violência, prazer e os efeitos intoxicantes do poder absoluto. Nós sabemos das orgias, essa é a parte que todo mundo lembra. Mas o importante a lembrar é que ele era praticamente um prisioneiro, era mantido lá contra a vontade dele. Ele sabia sobreviver sob vigilância, mas enquanto era observado, também observava. Calígula sabe que se sobreviver à vida em Capri, vai herdar o império de seu tio-avô. Calígula passou 6 anos vivendo aqui em Capri com o Tibério. Isso teve um impacto profundo sobre ele. O ensinou não só a ter poder absoluto, mas também o ensinou a se divertir. Calígula finge curtir tudo e espera secretamente sua chance de tomar o trono. Calígula toma o poder. Calígula sabe que o caminho mais seguro para o poder é assegurar a lealdade da guarda pretoriana, os homens contratados para proteger o imperador. A guarda pretoriana é a força de proteção pessoal do imperador. Ela vai onde ele vai. Mas não são guardas do palácio, são soldados bem treinados e bem armados. Podemos pensar neles como um cruzamento entre fuzileiros e o serviço secreto. Calígula faz amizade com o capitão dos pretorianos, um homem chamado Macro, e promete a ele poder e influência em troca de seu apoio quando chegar o momento. Calígula esperava definitivamente sua oportunidade para suceder Tibério. Ele era um jovem muito ambicioso e via isso como seu destino. E quando Tibério adoece aos 77 anos, Calígula vê sua oportunidade. Antigas fontes diziam que Calígula tentou sufocar o Tibério. Ele supostamente asfixiou o frágil imperador em sua cama, vingando a morte de sua família. E Macro, supostamente encarregado de proteger o imperador, finge que não vê. Calígula foi o primeiro imperador romano a subornar a guarda pretoriana para conseguir seu cargo, e não foi o último. Ele deu exemplo a todos os imperadores romanos subsequentes. Macro comanda a guarda pretoriana no apoio a Calígula como seu novo imperador, e eles o acompanham até Roma pela Via Ápia. Esse é o histórico do jovem que aparece diante do Senado de Roma e reclama o trono.
o Senado romano. Ele substituiu Tibério, que era muito impopular na época em que morreu. Isso devia ser o início de uma nova era. Ele fez um discurso que impressionou o Senado. Ele era tudo que os senadores queriam no imperador. Era humilde, diferente, até se intitulou filho deles. E eles ficaram tão impressionados que decidiram oferecer a ele todas as honras que Augusto e Tibério tiveram. Ele ainda não tinha feito nada para se mostrar, mas seria o imperador. Roma recebeu Calígula. Ele agora é o comandante do maior império do mundo e seu governo está só começando. Quanto tempo ainda passará até que Roma perceba que pode ter coroado um louco? Hoje, Calígula é lembrado como um dos mais aterrorizantes e mais insanos imperadores da antiga Roma. Mas quando ele chegou ao poder, Roma tinha esperanças em seu novo líder. Quando Calígula chegou ao poder, ele só tinha 24 anos. Era incrivelmente jovem. Tudo o que os romanos sabiam era que ele era bisneto do primeiro imperador de Roma, Augusto César. E que seu tio-avô, o imperador Tibério, tinha matado a maior parte de sua família imediata. O que ele fez antes na vida? Que experiências ele tem? Aparentemente nada de bom. Teve todos os parentes mortos e foi refém em Capri. Deve haver muito dano aí. Dar poder total sobre o Império Romano a esse tipo de homem foi uma loucura. Como novo imperador de Roma, o jovem Calígula controla mais que o império. Ele também controla sua riqueza. A Roma que Calígula herda é rica, graças ao bom gerenciamento dos dois primeiros imperadores. Ela cresceu em poder e o tesouro imperial é grande. Agora Calígula começa a colocar esse dinheiro em movimento e começa a comprar apoio e confiança daqueles que importam. O poder do dinheiro. Calígula firma residência no Palácio de Tibério. E daqui inicia uma grande campanha de relações públicas. Ele tem que ganhar o Senado, o povo de Roma e, talvez o mais importante, a Guarda Pretoriana. Macro, o chefe da Guarda Pretoriana e o homem que ajudou Calígula a chegar ao poder, sugere que o jovem imperador dê aos seus soldados algo extra. Em seu testamento, Tibério deixou 1000 sestércios de ouro a cada guarda pretoriano. É o equivalente a 1 ano de pagamento. Aconselhado por Macro, Calígula dá o dobro. É um ato importante. Se ele quer manter seu poder, tem que colocar a guarda pretoriana do seu lado. Eles serão seus torturadores, seus policiais vão fazer o trabalho sujo por ele. Calígula precisa deles felizes e leais, e eles são. Calígula também dá a todo chefe de família em Roma um presente em dinheiro equivalente a $1000 hoje. Pense nisso como um ato de estímulo econômico antigo. Mas Calígula quer que as pessoas lembrem exatamente de quem está dando dinheiro a elas. Então faz algo extremo. Nós estamos aqui na Basílica Júlia. Esse é um dos grandes salões públicos de Roma. O prédio tem uns 3 andares de altura, em termos modernos, uns 18 metros de altura. Calígula sobe ao topo do prédio, armado de uma surpresa. Ele tem baldes de moedas e as joga de 18 metros de altura. Esses mísseis de metal acertavam as pessoas que se batiam para pegar. E aqueles que não eram feridos por elas corriam o risco de serem pisoteados na pressa para pegar as moedas na rua lá embaixo. Acima de tudo, o sorriso benevolente do imperador. Calígula pôs o povo de Roma e também a guarda pretoriana do seu lado. Mas também deveria ganhar o Senado. Ele vai até eles com uma promessa. As coisas serão diferentes de como eram com o último imperador. Tibério não era muito popular no final do seu governo, porque ele fez uma série de julgamentos de traição contra os seus senadores. Tibério usava a ameaça de traição para manter o Senado em xeque.
Qualquer um podia ser acusado e condenado por conspiração contra o imperador. Mesmo se não tivesse feito nada de errado, nenhum senador estava seguro. Agora, Calígula promete mudar tudo isso. Com poucos meses de governo, Calígula repudia os odiados julgamentos por traição. Resolve acabar com eles e oferece uma anistia a todos os acusados. E então Calígula, num gesto dramático final, queima todos os documentos que continham evidências contra os senadores. Finalmente haverá paz entre o imperador e o Senado. Ele até parece fazer paz com o passado, adotando o neto de Tibério, um garoto de 14 anos chamado Gemelo, como seu herdeiro. Acho que a coisa toda é um golpe de publicidade. Calígula tem 24 anos. Ele vai ter um longo governo pela frente. Dar atenção a Gemelo, adotando-o, não custa nada. Mas a devoção à família e o interesse na sucessão vão fazer ele ficar bem diante do Senado e do povo. Com o apoio de todos seguro, os primeiros 6 meses de Calígula no poder são um sucesso retumbante. Com 187 dias de poder de Calígula, o Senado dá a ele a maior honra possível do Império Romano, o título de Pater Patria, Pai da Pátria. Sua palavra agora é lei. Ele é o mestre indiscutível de Roma. De repente, conseguir todo aquele poder, não tendo feito nada em particular por ele, com toda a adulação, admiração e tudo mais, você teria que ser uma pessoa muito especial para que isso não virasse sua cabeça. Mas então Calígula recebe uma lembrança desagradável de seus limites. Não sabemos exatamente o que acontece, mas é certo que Calígula de repente fica doente. E é bem grave. Isso dura semanas. Ninguém sabe o que vai acontecer. É como se todo o império prendesse a respiração. Rapidamente se espalha a notícia de que o novo e amado imperador está à beira da morte. O povo faz vigílias fora do palácio. O comércio para. Mas nem todo cidadão do império está paralisado de medo. O chefe da guarda pretoriana, Macro, que jurou fidelidade a Calígula, o abandona. Macro fez o mesmo de antes, quando Tibério estava doente. Ele se prepara para o pior. Ele passa muito tempo com Gemelo, o herdeiro adotivo de Calígula. Ele o encoraja a fazer aparições públicas para dar segurança ao povo. E começa a preparar o jovem para o trono. Mas Calígula surpreende a todos. Ele tem uma recuperação total. E quando enxerga toda a situação, não fica nada satisfeito com o que vê. Não mexa com Calígula. Gemelo estava no poder e parecia muito confortável naquela posição. Calígula percebe que com Gemelo por perto, ele sempre será substituível. Calígula ordena a captura do rapaz e a prisão. Mas não é só isso. Calígula envia seus guardas pretorianos à cela de Gemelo. Já que é proibido aos soldados derramarem sangue imperial, ele dá ordens estritas para que Gemelo tire a própria vida. E Gemelo nem sabe como usar uma espada. Então tem que pedir ajuda aos soldados. Eles mostram como usar a espada para uma morte com o mínimo de dor possível. Gemelo demonstra aprender rápido e tira a própria vida. Calígula ordena a morte de seu primo de 14 anos. É a virada em seu governo. O momento em que começa o terror, porque ele não para aí. Calígula realmente se sente traído por Macro, o homem que o ajudou a se tornar imperador, mas ele não pode simplesmente matar o chefe da guarda pretoriana. Foi aí que fez algo brilhante. Ele o promoveu e o nomeou prefeito do Egito. Calígula aponta novos comandantes para a guarda pretoriana e depois entra em ação. Antes de Macro sair do Egito, Calígula o prende por traição. Lhe apresentam uma espada e ordenam que faça coisa mais honrosa. Macro também é forçado a cometer suicídio. Assim, Calígula faz outra vítima. E haverá muitas mais. Quando Calígula adoeceu,
um certo nobre declarou publicamente que daria sua própria vida pela recuperação do imperador. Quando Calígula se recupera, ele encontra o nobre e o obriga a cumprir o que tinha prometido. O arrasta pelas ruas e o joga no Tibre, onde ele se afoga. Isso revela a verdadeira natureza de Calígula. Se as pessoas fizessem declarações como essa, ele cobrava que cumprissem, e foi assim que fez. Brutalidade como essa não era novidade em Roma. Era assim que as pessoas se mantinham no poder. Mas o reino de terror de Calígula está só começando, porque ele vai mostrar ter um apetite pelo poder como nenhum outro homem na história. Agora ele tem as rédeas do Império, pode fazer o que quiser, então pode ser desumano, pode ser irresponsável. Vou me divertir, vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Ele vai também revelar um apetite para o sexo como ferramenta para infligir prazer e dor. Quando se fala nos excessos sexuais de um imperador, se pensa em Calígula. Durante os primeiros 6 meses como imperador da antiga Roma, Calígula assegurou sua posição comprando o povo e os militares. Mas seu reino de terror começou quando ele matou seu primo de 14 anos, seu sucessor legítimo. Agora que conseguiu poder absoluto sobre o maior império da Terra, ele faz o que provavelmente qualquer um de 25 anos faria em seu lugar. Se diverte. Sexo e excesso. Com 1 ano de poder, a vida é boa para Calígula. Ele oferece refeições exóticas vindas de todo o império e dá festas extravagantes no palácio. Romanos de alta classe ofereciam banquetes como maneira de mostrar riqueza e prestígio. Mas Calígula leva isso a um outro nível. Seus convidados provam iguarias exóticas como língua de flamingo, calcanhares de camelo e avestruz assado. Um desses banquetes custou 10 milhões de sestércios. Essa era a verba anual de 3 províncias romanas somadas. Esse cara tinha um apetite pelo prazer. Ele era viciado em tudo. Em bebida, na atitude com a comida. Ele até adaptou um veneno para aumentar o seu estômago para poder comer ainda mais. Ele não era nada controlado. Também era muito difícil alguém com seu histórico, que cresceu no ambiente onde ele cresceu, não ser um glutão e não chegar à atividade sexual extrema. Toda Roma fala sobre as festas exóticas e eróticas de Calígula e de sua relação anormal com sua irmã mais nova, Drusila. Uma das primeiras palavras que me vem à mente quando eu penso em Calígula é incesto. É um segredo aberto. Toda Roma cochicha que Calígula dorme com a irmã mais nova, Drusila. Em banquetes, ele dá a ela a posição de honra, a enche de atenções, dá comida na boca e até a acaricia. Tudo na frente do marido dela. A irmã de Calígula, Drusila, é casada com um dos amigos mais próximos de Calígula, um homem chamado Lépido. Mas dizem que isso era só uma maneira de mantê-la por perto. Romanos gostavam de falar de sexo, gostavam muito de falar sobre escândalos sexuais. Lépido não tinha por que reclamar do acordo. Como o cunhado de Calígula, ele é o próximo na linha para o trono. Mas a relação de Calígula com sua irmã pode ter sido mais do que apenas sexual? É possível que ele tivesse em mente uma ideia de desenvolver uma linhagem puramente real como a de Ptolomeu no Egito. Era isso que os faraós faziam. Isso era parte do seu amor pela cultura oriental. E ele queria ser um imperador do tipo oriental. A única coisa de que Calígula parecia gostar mais do que sexo era a violência. Esporte sangrento. Calígula era grande fã de esportes sangrentos, principalmente lutas de gladiadores. E quanto mais sangrento o esporte, melhor. Arenas ficavam cheias de torcedores que gritavam, reagiam, torciam.
E Calígula estava lá, gritando com eles. O combate entre gladiadores faz parte da cultura de Roma há mais de 200 anos. Geralmente, os gladiadores são ex-soldados inimigos, capturados em batalha, que são treinados para lutar uns com os outros para o divertimento das massas. Mas Calígula quer tornar o passatempo preferido de Roma mais pesado, mudando as regras. Seria como se o presidente americano mudasse as regras do beisebol. As lutas de gladiadores eram sagradas para os romanos, mas Calígula queria mais sangue. Então criou as lutas incompatíveis. Um gladiador tem uma espada, o outro apenas uma rede. Um lutador tem um escudo e o outro nada. Isso aumenta a carnificina dramaticamente. E não só a carnificina humana. As arenas romanas geralmente mostram shows especiais com homens caçando animais selvagens. Calígula começa a importar animais exóticos de todo o império. Leões, tigres, ursos e até elefantes. Ele os mata em quantidades nunca vistas antes. Tudo para o divertimento do público. Uma história conta que um anfiteatro começou a ter pouca comida para todos os animais que mantinha. Então Calígula ordenou que usassem prisioneiros como comida. Jogar criminosos aos leões não é nada de novo em Roma. Os romanos tinham uma ideia particular de combinar entretenimento popular com uma luta de gladiadores com execuções públicas e punições a criminosos. Mas Calígula não para aí. Qualquer um que ousasse vaiar o imperador era jogado das arquibancadas pelos guardas de Calígula direto na arena. Mais comida aos animais. Mas primeiro, ele gostava de ver cortarem as línguas para não haver reclamação. O amor de Calígula pelo espetáculo público nem sempre é tão sangrento. Ele também gosta de teatro. Ele se envolve tanto nas peças que pula no palco e começa a fazer todos os papéis. Quem vai impedi-lo? Ele adora se vestir, adora o drama, adora a performance e pode fazer isso porque é o imperador. Mas o hobby preferido de Calígula é a corrida de cavalos. Mais que qualquer coisa, Calígula adorava a corrida de cavalos. Ele ia às corridas, torcia com a plateia, apostava grandes quantidades de dinheiro e, mais do que isso, ele visitava estábulos, recompensava carroceiros, dava festa para eles. Mais que qualquer um, Calígula levava a corrida de cavalos profissional em Roma a um outro nível. E as pessoas o amavam por isso. Calígula faz corridas de cavalos do amanhecer até a noite. E quebrando a tradição, vai a quase todas elas pessoalmente. Principalmente aquelas feitas no Grande Circo Máximo. A pista mais importante da Roma antiga. Estamos falando em 250 mil pessoas no Circo Máximo nos grandes jogos. Era uma oportunidade fantástica de mostrar ao povo romano que ele era um deles. Mas, como no teatro, Calígula quer fazer mais do que assistir. Ele quer participar. Calígula construiu sua pista de corrida particular, uma parecida como essa aqui, mas nesse caso foi ao lado da colina do Vaticano. Mas ele precisava de uma peça central. Seu bisavô Augusto fez um obelisco de 24 metros no Circo Máximo. Calígula decidiu fazer o mesmo. Calígula ordena que um grande navio seja construído em escala nunca vista antes. Ele é mais comprido que um campo de futebol. Tem quase a metade em largura e tem apenas um propósito: transportar um imenso obelisco de 300 toneladas do Egito até Roma. Acontece que seu obelisco tem 90 centímetros a mais que o de Augusto. Parece que, para obeliscos, tamanho é documento. Você ainda pode ver hoje o poderoso obelisco de Calígula na entrada de um dos locais mais sagrados da Terra, a Basílica de São Pedro. Quanto mais Calígula gasta em festas, jogos e festivais, mais pessoas o amam por isso. Mas o Senado não está nada satisfeito com Calígula. Ele anda com um tipo de pessoas que o Senado não aprova em nada. Se mistura com atores, vai a entretenimentos incultos. Não era isso que eles queriam de seu imperador, mas Calígula realmente não se importa.
Com 450 dias de governo, as festas sem fim de Calígula têm uma pausa trágica. Drusila, a irmã de Calígula e suposta amante, fica doente. Ela morre. Calígula fica totalmente devastado. E faz uma coisa impressionante para os padrões romanos. Ele a declara uma deusa. Ela é a primeira mulher romana a receber tal honra. As reclamações dos aristocratas sobre o comportamento errático de Calígula aumentam. Mas o imperador não se importa. Ele está prestes a silenciá-los com uma campanha de humilhação e violência diferente de tudo já visto antes. A frase preferida de Calígula é: deixe que odeiem, desde que me temam. Como chefe absoluto do vasto Império Romano, Calígula passou seu primeiro ano e meio de poder festejando, fazendo jogos e banquetes elaborados, mas também aterrorizando os senadores de Roma com sua matança e sangue frio de qualquer um que o desagradasse, até mesmo seu primo de 14 anos. Mas as reclamações do Senado não serão ouvidas. Para eles, o terror está só começando. Calígula contra o Senado. Calígula tentou fazer algo diferente, que era criar um novo estilo de poder imperial que rejeitasse uma parceria íntima com o Senado. Parecia mais com um rei. Ele queria comandar e queria que o Senado cumprisse suas ordens. Calígula fica cada vez mais chateado com os senadores, mas não pode se livrar deles. O Senado existe desde que existe Roma. Então ele faz o que pode. Lança uma campanha para humilhá-los publicamente e mostrar a todos como eles são inúteis. Calígula reúne o Senado e faz um discurso impressionante. Ele os acusa de serem hipócritas, de serem traidores. Como evidência, ele usa os papéis de Tibério, que ele supostamente havia queimado. Calígula volta atrás na promessa que fez quando chegou ao poder. Ele anuncia que vai fazer julgamentos de traição como Tibério fez antes dele e encoraja os senadores a denunciar qualquer um que falar contra o imperador. Depois debocha deles, dizendo que eles devem agradecê-lo pelos insultos. Como o Senado vai responder a essa humilhação abjeta? Eles se encontram no dia seguinte e fazem exatamente o que Calígula disse que fariam. Eles o honram, eles o louvam, mas não tinham escolha. O que mais podiam fazer? Calígula expôs a realidade dessa relação. O Senado podia se achar no controle, certamente tinha prestígio social, mas não tinha poder político real no final das contas. Calígula começa a humilhar aristocratas orgulhosos de Roma em todas as oportunidades. Num banquete imperial, quando vários senadores tentam se aproximar de Calígula e falar com ele sobre políticas sérias, ele simplesmente tem um ataque de riso. E eles dizem: qual é a graça? E ele diz: eu só estava pensando que com um simples gesto, mando cortar o pescoço de todos vocês. Esse cara tem um senso de humor negro. Ele sabe que tem poder absoluto sobre a vida e a morte. E sabe que seus senadores sabem disso. E acha divertido. Calígula tinha senso de humor, pelo menos sob seu ponto de vista. Ele era muitíssimo divertido. Para si mesmo. Eu acho que o senso de humor dele era muito baseado no desconforto de outras pessoas. Uma coisa que ele fazia e que lhe dava muito prazer era acabar com todos os privilégios de assentos em apresentações públicas. Ele se divertia muito vendo os senadores se empurrando para ter um bom lugar para sentar. E os que não conseguiam bons lugares eram forçados a sentar com os escravos ou com as classes mais baixas. Ele sabia que seria um desastre, sabia qual seria o efeito e deixava acontecer. Ele adorava isso. Ele estava exagerando com as classes mais tradicionais da cidade de Roma.
Quando os escravos o carregam numa liteira erguida sobre as ruas de Roma, Calígula faz os senadores caminharem ao lado enquanto discutem questões de Estado. Imaginem se os senadores de hoje fossem forçados a andar ao lado do carro oficial da presidência. Calígula gosta de fazer os senadores se vestirem em túnicas curtas, como escravos, para servi-lo em suas refeições. Para esses aristocratas de herança nobre romana, isso era extremamente humilhante. Às vezes dá para entender esse senso de humor quando Calígula os obriga a coisas humilhantes. Nós também, às vezes, conhecemos gente orgulhosa e pensamos em como seria poder fazer isso com eles. Calígula podia. É essa campanha de humilhação que explica a história famosa mais bizarra sobre ele. Ele queria nomear seu cavalo cônsul, o presidente tradicional do Senado. Calígula tem um cavalo de corrida puro sangue premiado chamado Intitatus. E ele amava esse cavalo. Todos os tipos de honra foram feitos ao seu cavalo. Inclusive, recebeu o mesmo peitoral que teve o cavalo de Alexandre o Grande. Conta a história que em um de seus famosos banquetes, Calígula convidou o seu cavalo Intitatus, fez ele ficar à mesa num lugar de honra e deu comida, água, tudo em tigelas de ouro. Quando um dos membros do Senado perguntou por que fazia aquilo, ele respondeu: "Estou pensando em torná-lo cônsul." Muitos historiadores antigos viram isso como prova de que o imperador Calígula estava louco. Mas é bem mais provável que fosse só uma piada elaborada justamente para insultar seus convidados. Os senadores dariam o braço direito para ser cônsul. E lá vem Calígula dando tudo aquilo a seu cavalo. Ele queria que o Senado fosse a favor dele. Humilhando-os, ele mostrava sua irritação com uma classe que não fazia o que ele queria que fizesse. Os senadores não estão só humilhados, estão paralisados. Eles deviam levar esse comportamento bizarro a sério? Com uma palavra errada, e podiam ser mortos. Uma vez tarde da noite, Calígula convoca alguns dos senadores mais velhos até seu palácio. Eles acham que é uma consulta sobre o crescimento da insatisfação das tribos germânicas ao longo do rio Reno. Ao invés disso, ele aparece fantasiado e faz uma dancinha para eles. No final, exige o aplauso deles. Ele sabia que seria muito divertido ao populacho. Seria engraçado para todo mundo, menos, claro, para os senadores. Historiadores antigos, também aristocratas, usaram essas histórias para provar o quanto Calígula estava louco. Muitas coisas que as fontes contam que ele fez e que nos parecem muito infantis e bobas e que talvez fossem evidências de um tipo de loucura, na verdade, eram pensadas para humilhar os senadores. Sua campanha de humilhação parece funcionar. Os senadores se apoiavam em sua dignidade, sua honra, só que ele estava tirando tudo isso deles. Senadores começam a se curvar ao falar com ele, uma tradição seguida mais no Egito e no Oriente que em Roma. Ele se torna a versão romana de um faraó divino, mas precisa ter filhos para estabelecer uma verdadeira dinastia familiar. Nasce um herdeiro. Calígula se casa com a filha de um mercador rico de aparência comum. O mais interessante é que ela já estava grávida de 8 meses. Se o bebê era dele ou não, ninguém sabe. Então ela dá à luz uma menina. Isso terá enormes implicações para a sucessão. Mas o mais assustador nisso tudo é que Calígula chama a menina de Drusila, como sua querida irmã falecida. O marido de Drusila, Lépido, era o próximo na linha de sucessão ao trono. Agora ele e as 2 irmãs de Calígula que restaram perderam a chance. Com o Senado humilhado a ponto de se romper, as condições são propensas a uma conspiração. Havia muitas outras pessoas na nobreza de Roma que também podiam reclamar o trono, e essas pessoas eram perigosas. Calígula ainda está apenas na metade de seu governo. O terror apenas começou. Ele vai criar espetáculos selvagens de devassidão, liderará seus exércitos até as fronteiras do mundo e começará um derramamento de sangue em Roma, matando pessoas às dezenas. O que falta para levar Roma até o seu limite?
o que Calígula faz realmente passa dos limites, ele acaba sendo rejeitado. Calígula comandou o Império Romano por apenas 1.400 dias. Agora, com 2 anos e meio de governo, o povo de Roma ainda o adora, graças aos seus festivais públicos ininterruptos. De início, ele tomou a decisão de manter o povo ao seu lado. Ele cuidava deles, fazia jogos para eles. Era bom para eles. Para os aristocratas de Roma no Senado, ele tem sido um pesadelo, humilhando-os em cada oportunidade. Ele cansou o Senado, pegou no pé deles, os irritou o máximo que conseguiu. Calígula não mostrou respeito à classe dominante. Então, não surpreende que alguns dos aristocratas mais poderosos de Roma comecem a planejar maneiras de tirá-lo do poder. Conspirações em toda parte. Calígula ouve rumores sobre os cônsules de Roma, os 2 oficiais eleitos pelo Senado para sua liderança. E Calígula entra em ação. Do nada, Calígula manda prender os 2 cônsules, os 2 oficiais executivos. Isso era inédito. Imagine o presidente americano prendendo os representantes do Senado de ambos os partidos. A acusação era de que eles não o honraram devidamente em seu aniversário. Claro que há outra teoria: conspiração. Calígula tortura os senadores presos e descobre uma grande conspiração para assassiná-lo. De repente, esses cônsules foram forçados a cometer suicídio. O imperador logo descobre que o plano é bem mais profundo. Não é só um bando de senadores insatisfeitos. É sua família. É uma traição devastadora que atinge Calígula diretamente no coração. Acontece que suas irmãs e seu cunhado, Lépido, planejam matá-lo antes que ele produza um herdeiro homem. Lépido era o próximo na linha do trono. Mas agora parece que ele e as 2 irmãs de Calígula estão no centro de um plano de longo prazo para assumir o poder. Se você é da família imperial, não é como qualquer outra família. Qualquer um que é parente seu é ao mesmo tempo seu rival. Pense nisso como a máfia nos filmes de Hollywood. Os parentes se tratavam assim. Eles não tinham problemas em chutar uns aos outros quando precisavam. Calígula precisa fazer deles um exemplo. Ele ordena que seu cunhado Lépido seja executado. Depois força sua irmã mais velha, Agripina, a caminhar 170 quilômetros nos campos de Roma, levando as cinzas de seu co-conspirador. E numa atitude maligna, ele exila as 2 irmãs na mesma ilha para onde o imperador Tibério enviou sua mãe para morrer 10 anos antes. Eles podiam ser usados como um exemplo para qualquer oposição, para qualquer um que quisesse se revoltar contra o imperador. Não se pode pensar na sua irmã como sua irmã. Ela é sua irmã, mas também sua rival. Agripina vai rir por último. Ela será a mãe de um imperador quase tão famoso quanto seu irmão Calígula. Seu nome é Nero. Também envolvido na conspiração está um dos maiores generais de Calígula, o comandante de 8 legiões veteranas. Calígula também o executa. Mas isso cria um problema porque aquele general era encarregado de uma das fronteiras mais perigosas de Roma. Nos últimos 90 anos, a fronteira norte do Império é o rio Reno. Lá, soldados romanos lutam para evitar que as ferozes tribos da Germânia tomem o Império. Calígula precisa que esses soldados se mantenham leais. Para qualquer imperador romano é absolutamente crucial ter a lealdade total das legiões, principalmente nas perigosas fronteiras com províncias armadas. Ele também precisa delas se quiser realizar seu sonho real de expandir o Império e glorificar seu nome.
Calígula segue para o norte. Comandante Calígula. É sempre importante para um novo imperador romano fazer alguma coisa de sucesso militarmente, porque assim ele ganha a lealdade do exército, que, vamos admitir, é como você mantém seu poder no final. No que diz respeito a Calígula, sendo o filho de Germânicos, ele tinha de se mostrar um comandante eficiente em campo. Calígula sabe que a melhor maneira de cimentar sua autoridade em Roma é pela conquista militar. Os romanos respeitam seus generais acima de qualquer coisa. Ele precisa de uma campanha militar. O Império já ocupa todo o Mediterrâneo, mas Calígula quer mais. Há um lugar que não vê um exército romano desde que Júlio César tentou invadir uns 90 anos antes. E, de acordo com os espiões de Calígula, estava pronto para a invasão agora. A Britânia. O que ele queria fazer era não só superar seus parentes, mas também superar Júlio César, que era o avô de todos. Calígula nomeia um novo general, mais confiável, para fazer a defesa de Roma ao longo do Reno e cobrir seu flanco. E depois ele lidera 4 legiões veteranas em direção ao oeste até a glória. Finalmente, Calígula e suas tropas chegam às margens do Canal da Mancha. E lá, se podemos confiar nas fontes antigas, algo de muito bizarro acontece. De acordo com o historiador antigo Suetônio, o imperador Calígula reúne suas legiões aqui, na praia, em formação de batalha, com armas de cerco e tudo mais, e ordena que eles marchem contra o mar. De acordo com a história, Calígula determinou a conquista do próprio oceano. E não só isso. Quando isso não dá certo, ele ordena que os homens coletem conchas e pedras dentro de seus capacetes e túnicas. O que deu na cabeça dele? Aqueles eram veteranos de guerra. Claramente ele estava louco. Durante séculos, muitos usaram esse episódio para provar que Calígula estava louco. Por que ele ordenaria que as tropas recolhessem conchas na praia? Poderia haver algo além disso? A resposta pode estar no que aconteceu quando os romanos conseguiram cruzar o canal 3 anos depois. Sabemos que quando as legiões de Cláudio chegaram a essas margens, fizeram um motim. Elas se recusaram a entrar nos barcos. Para elas, aquele era o limite do mundo. Os comandantes levaram semanas para convencê-las a fazer a travessia, e parece que algo bem parecido aconteceu a Calígula. Pela lei romana, a punição por motim é matar 1 em cada 10 homens das legiões envolvidas. Eles chamam de dizimação. Matar 1/10. Calígula certamente não tem dificuldades em dizimar suas tropas. Mas isso podia ser um desastre. Calígula não pode dizimar suas tropas se elas se amotinam. Afinal, ele acabou de executar seu general e não quer que os exércitos da Gália fiquem contra ele. Então ele os manda coletar conchas aqui na praia, como maneira de humilhá-los. Mandar, sabe, aqueles soldados romanos duros e frios catarem conchas da praia era uma grande humilhação para um homem. Para os romanos era pior. Para Calígula, a tentativa de invadir a Inglaterra é um fracasso devastador que ele não admite em casa. Ao invés disso, ele envia mensagens ao Senado sobre suas manobras militares de sucesso à beira do Mar do Norte. Relatos que podem levar ao boato de que ele ordenou que seus homens literalmente atacassem o oceano. Calígula estava voltando a Roma depois da sua aventura no norte. Ele achava que fez bastante no norte. Fortaleceu as defesas do Reno, preparou o caminho para a invasão romana em larga escala na Britânia, venceu o Canal da Mancha. Por isso, merecia um triunfo romano. Mas o Senado não estava afim de fazer isso. O triunfo é uma tradição honrosa romana. Generais romanos que voltam de uma grande vitória militar fazem uma parada com suas tropas pelo centro de Roma, ovacionados pelo povo. Era uma das mais altas honras que alguém podia ter no mundo antigo. Mas triunfos devem ser feitos pelo Senado. E eles não querem fazer um para Calígula. Ao invés disso, simplesmente enviam mensagens apressando seu retorno para que decisões sejam tomadas. Aí ele começou a se revoltar. Sua resposta era: eu vou sim, mas quando chegar, vou levar isso. E tocava a espada ao seu lado.
Calígula estava decidido. Apesar de não ter conquistado a Britânia, ele finalmente ia conquistar o Senado romano. Três anos em seu governo de 1400 dias, e a posição do imperador Calígula enfraqueceu. Ele teve que deter brutalmente uma conspiração liderada por suas próprias irmãs. Falhou em sua tentativa de invadir a Britânia. E agora o Senado se recusa a dar a ele a honra de uma procissão triunfal por Roma. Calígula precisa lembrar a todos de quem está no comando. Era importante não só ser imperador, mas ser visto como imperador. A prova do poder. Calígula decide que é hora de comemorar sua grandeza com uma demonstração pública de seu poder, da qual as pessoas vão falar por gerações e gerações. Se ele não pôde ter uma parada triunfal por Roma, vai fazer um grande espetáculo mais ao sul, num local amado pelos aristocratas romanos, a cidade costeira e balneária de Baia. Baia era o playground da aristocracia romana. Era a cidade de veraneio de luxo da elite de Roma. De dia, você podia relaxar num complexo de banho. E à noite, banquete com iguarias trazidas de navio de todo o império. Hoje, a cidade antiga de Baia está quase totalmente submersa, escondida debaixo do mar Mediterrâneo. Mas na época de Calígula, era onde os ricos e famosos mantinham suas casas de veraneio. É aqui que Calígula decide fazer um dos espetáculos mais estranhos e monumentais da história. Calígula ordena que uma frota de navios afunde em pares daqui até o porto movimentado de Pozzuoli, o que faz represar toda essa parte. Por quê? Ele queria construir uma ponte que atravessasse toda a Baía. Vai ser uma das estruturas mais bizarras na história. Uma ponte temporária de 5 quilômetros atravessando a Baia. Não é a primeira vez que alguém constrói uma ponte usando navios. O grande rei persa Xerxes uma vez criou uma ponte em um estreito entre a Turquia e a Grécia para poder marchar suas tropas por ela. Agora, 500 anos depois, Calígula espera superar o famoso rei persa. Os engenheiros de Calígula começam a lançar pedras e terra nos navios afundados, até criarem uma ponte de terra de 5 quilômetros até o outro lado. Ele até ordena que pavimentem com pedras, como uma verdadeira estrada romana. Finalmente o palco está armado. Calígula põe uma guirlanda de folhas de carvalho, monta em seu cavalo e lidera sua legião através da ponte de Baia até Pozzuoli. Não foi tanto uma parada, mas uma peça de teatro espetacular. Atrás dele, centenas de soldados vestidos para a batalha. E eles levaram o dia inteiro para fazer a travessia. Naquela festa, Calígula e suas tropas fizeram uma festa em Pozzuoli. Debochadamente, eles se intitularam prisioneiros dos bordéis do porto e beberam até tarde da noite. Então, no dia seguinte, eles fazem tudo ao contrário. Só que dessa vez, Calígula monta numa charrete levada por cavalos e metade da população de Pozzuoli entra na diversão. Toda a ponte é iluminada com tochas, permitindo que a festa continuasse noite adentro. Começam brigas e alguns até se afogam quando as coisas fogem ao controle. Historiadores usaram a ponte de Calígula para o nada como prova de sua profunda insanidade. Mas ela teria propósitos mais estratégicos? Imagina que você é um desses aristocratas romanos assistindo de sua casa a festa que acontecia na Baía. Você ficaria aterrorizado. Calígula desencadeou profundo caos. Ele essencialmente dizia: não preciso dos seus triunfos, não preciso das suas honras, eu sou o grande Calígula. Ele acreditava de verdade que as pessoas o admirariam por isso, e muita gente admirou. Ele era muito popular em certos setores da comunidade. Em parte era a vontade de festejar, de se divertir, mas eu acredito que há uma dimensão política nisso, sabe? Como um imperador, você quer ser cada vez maior, mais e mais distante, mais parecido com um deus. Os imperadores romanos geralmente criavam grandes monumentos para exibir seu poder.
Os aquedutos de Roma e os arcos monumentais, até templos como o Panteão, foram fundados e construídos por homens que esperavam ganhar os corações e as mentes do povo. Mas os projetos de Calígula não são grandes obras públicas. Eles parecem ser só testamentos ao seu próprio ego. Quando vemos seus projetos de construção, é interessante quando são focados nele próprio. Talvez o maior exemplo disso seja o que ele fez no Lago Nemi, apenas 32 quilômetros ao sul de Roma. Prazeres flutuantes. Esse lago aqui e também a floresta que o rodeia são um lugar especial para o imperador Calígula, porque na antiguidade ele era considerado o lar sagrado da deusa Diana, que é a deusa da floresta e também da lua. Era aqui que Calígula costumava vir para fugir do estresse e do caos da cidade de Roma, e é aqui que ele decide construir uma coisa diferente de tudo que já foi construído antes e diferente de tudo que foi repetido depois. Foi uma descoberta só feita nos anos 30, quando arqueólogos trabalhando para Mussolini drenaram o lago. Eles descobriram 2 enormes navios, maiores que tudo que os historiadores pensavam que os romanos fossem capazes de construir na época. Os 2 tinham o comprimento de um campo de futebol e 23 metros de largura. Quando leram as inscrições no navio, eram impressionantes. Com verba, poder e ego ilimitados, parece que Calígula decidiu construir os maiores navios do mundo. Como você pode ver aqui, o Lago Nemi é bem pequeno. Ele tem menos de 1,5 km de diâmetro. Agora, tenta imaginar, nesse espaço relativamente pequeno, uma barcaça, equivalente a um campo de futebol em comprimento. Agora imagina 2 dessas barcaças flutuando nesse lago. Na margem, arqueólogos reconstroem com dificuldade os impressionantes navios. Mas apesar de terem sobrevivido por quase 2.000 anos no fundo do lago, eles não puderam sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Os navios foram destruídos num bombardeio aéreo. Mas o prédio que os guardou está de pé ainda hoje, como um testamento à sua enormidade. Os navios faziam o lago parecer pequeno e impressionaram qualquer convidado que tivesse a sorte de ser chamado a bordo. Calígula constrói esses enormes palácios de prazer flutuantes em padrões de luxo que jamais foram vistos antes. Os navios são construídos para fazer cruzeiros regados a vinho a lugar nenhum. Os pisos eram cobertos de mosaicos vindos de todo o Império Romano. Cada um dos tijolos de terracota do teto era coberto de bronze. O mais impressionante de tudo isso, eu acho que é o fato de todo o navio ter um sistema de canos para água quente e também para água fria. Na verdade, a água quente podia correr por baixo de alguns dos pisos de mármore para que cada um dos salões pudesse ser aquecido e confortável para os convidados que chegavam aos navios de Calígula. O templo, ricamente decorado e navio do prazer, servia como uma lembrança viva do poder e da riqueza de Calígula. Estava sempre ansioso para mostrar que havia uma grande diferença entre um imperador e um senador. Ele diz: eu sou mais rico e mais poderoso que o de mais alta classe no mundo romano. Ele também envia uma outra mensagem, que é: esses navios foram construídos imitando o estilo dos navios antigos que levaram faraós pelo Rio Nilo. E completa: eu vou governar não como os 2 imperadores anteriores. Eu vou governar Roma com o poder absoluto de um faraó. Sua mensagem era clara, porque quando os navios foram descobertos, eles ainda tinham suas decorações valiosas em bronze e mármore. Parece que foram intencionalmente afundados intactos depois da morte de Calígula, provavelmente sob ordens do Senado. Eles não queriam lembranças dele. Muitos acreditam que os navios de Nemi, como os navios da Ponte de Baia, são projetos de vaidade, maneiras que Calígula teve de provar que não havia nenhum igual a ele. Ele estava pronto para se tornar um faraó divino. E como os que estavam à sua volta descobriram, questioná-lo era morrer. Para que fosse o governante indiscutível de Roma, ele tinha que pisar em muita gente. Ele tinha que pisar em muitos corpos.
Calígula comandou Roma por apenas 1.400 dias. Mas depois de sobreviver a uma conspiração durante seu 3º ano no poder, ele evita Roma. Está no norte com as legiões, faz imensos espetáculos em Baia e faz festas a bordo de seus barcos do prazer no Lago Nemi. Mostrando poder, você mostrava que era Augusto, que tinha o direito de governar. Agora, em seu 27º aniversário, ele volta à capital com uma vingança, pronto para matar todos que podem atrapalhar a sua busca por poder ilimitado. O imperador contra-ataca. Se alguém fala contra o imperador, se alguém apenas olha para ele de modo errado, entra para sua lista de inimigos. Mas ele não os prende mais. Agora, apenas mata todos eles. Uma noite, em uma reunião festiva, Calígula faz prisioneiros 3 jovens, filhos de aristocratas ricos. Um escravo diz que os ouviu criticar o imperador. Eles são amordaçados, então não podem se defender. E lá na frente dos convidados, Calígula bate e tortura os 3, até não resistirem. No final do espetáculo sangrento, os 3 garotos estão mortos no chão. Mas Calígula não terminou. Ele não quer ouvir nenhuma reclamação de seus pais ricos, então manda seus soldados até a casa deles e os mata também. A sede de sangue era uma maneira de chocar, assustar e horrorizar, e esperava que servisse como aviso. Sabemos que não serviu porque havia conspiração atrás de conspiração. Calígula mandou chicotear até a morte os acusados de traição. Ele os tortura com aço e fogo. Mas esse nível de crueldade é incomum em Roma? Sua reputação, bom, certamente é de crueldade, mas a quem ele é comparável? Os últimos 10 anos de seu antecessor Tibério também não foram muito divertidos. A diferença de Calígula é que ele parece se divertir. Ele gostava de matar as pessoas aos poucos, para que soubessem que estavam sendo mortas. Mas não é só o prazer com o sangue que o impulsiona. As mortes têm um outro motivo: dinheiro. Calígula confisca a propriedade de todo senador condenado por traição. Em certo ponto, um servo diz a ele que o senador que tinha sido executado não tinha dinheiro algum. A resposta de Calígula? Que pena. Ele morreu à toa, então. Um historiador da antiguidade diz que, para levantar fundos para sua vida extravagante, Calígula transforma seu palácio num bordel, forçando as esposas e os filhos jovens dos senadores a se prostituírem a quem viesse. Teria Calígula cafetinado as esposas dos senadores no Monte Palatino? Isso acabou saindo totalmente do controle. Era a maneira como as fontes na época que não gostavam dele escolheram exagerar e mostrar de modo ruim tudo que ele fazia. Pode haver um pouco de verdade na história. Se ele convida os membros das famílias dos senadores em que ele não confiava para o palácio, eles ficavam sob o controle da guarda pretoriana. É um golpe brilhante porque viram praticamente reféns. Calígula percebe que não pode mais confiar em ninguém que considerava como amigo. Ele não pode sequer confiar em ninguém de sua família. Assim, se cerca de ex-escravos que adulam o imperador para terem liberdade. O círculo íntimo de Calígula agora era composto de seus servos. São homens livres, pessoas que juraram lealdade e tudo mais a ele. Se você não se entende com sua família, essa é uma outra opção. São pessoas que absolutamente se dedicam a você de maneira que seus familiares deveriam se dedicar, mas não se dedicam. Ele tem poucas pessoas com quem pode contar. Não restou mais ninguém. Um dos ex-escravos de Calígula, Protógenes, se torna um homem de grande influência, temido até pelos mais poderosos senadores. Calígula tem um secretário, cujo trabalho é monitorar os senadores para ver se não há conspirações contra ele. Um dia, esse secretário vai à Cúria e, enquanto os senadores passavam por ele,
Ele disse a um deles: "Por que me cumprimenta se odeia tanto o imperador?" Era só isso que os outros senadores precisavam ouvir. Eles começaram a agredi-lo com canetas e começaram a cortar a pele dele. Mas aí piora. Correm atrás dele e começam a estripá-lo. Por fim, pegam suas entranhas e membros e amontoam na frente do imperador. Porque sabiam que para demonstrar sua lealdade a Calígula, eles tinham que entregar aquele homem. Calígula governa Roma há apenas 1.300 dias. E nesse tempo, ele passou de figura amada a um verdadeiro tirano, governando pelo medo e pela intimidação. Ele não era o imperador no modelo de um Augusto ou de um Tibério que asseguravam os poderes constitucionais? O Calígula se via mais como um rei, mais do que como um imperador romano tradicional. Era assim o poder imperial. Augusto e Tibério tinham governança total, gostassem disso ou não, e Calígula só era sincero e dizia que queria ser um rei. Ninguém ousa dizer não a ele. Cada palavra sua é lei. Quando se está nessa posição, o poder fica muito, muito, muito sedutor. E acho que foi isso que aconteceu com Calígula. Mas para o ego de Calígula, não é suficiente ter poder absoluto. Ele agora quer ser adorado como um deus vivo. Ele acreditava mesmo que o povo romano aceitaria como deus? Certamente isso não era normal. Mas é isso que finalmente leva Roma a destituir seu imperador? (1.300 dias de seu reinado de terror) e o ego do imperador de 27 anos está na lua. Ele usou seu poder para viver seus prazeres pessoais e assassinar qualquer senador que desaprovasse seu comportamento. Mas parece que não é suficiente. Agora ele quer ser adorado como um deus vivo. Depois da sua morte, os imperadores eram endeusados. Calígula, no entanto, deu um passo adiante, colocando ênfase na sua divindade enquanto estava vivo. Poderes divinos. Nós temos que lembrar que num momento impressionante da vida de Calígula, ele foi para a Síria com seu pai, Germânicos, e eles foram adorados como deuses. Acho que isso influenciou e ficou nele até sua vida adulta. Como sempre, o desejo de Calígula de ser adorado começa mais como uma piada. Calígula era uma pessoa que amava a arte da pantomima. E nessas performances, você geralmente personifica mitos, a mitologia grega, e interpreta o papel de um deus. Parece que de tempos em tempos ele se vestia como deus Júpiter ou Apolo, ou punha até uma peruca e se passava por Vênus, a deusa do amor. De acordo com uma história, ele exigiu que os senadores subissem ao palco e se curvassem diante dele para reverenciá-lo, e eles obedeceram. Mas Calígula quer ser adorado de verdade. Então pensa um plano engenhoso: conectar seu palácio a um templo próximo. Atrás de mim estão as 3 colunas do templo de Castor e Pollux, que era um dos templos mais antigos e mais sagrados de Roma. Atrás deles está o Monte Palatino, onde era o palácio do imperador. E ele fez do templo sua varanda, tanto que tinha um balcão que se estendia até o palácio. Calígula gostava de sentar entre as 2 estátuas imensas de Castor e Pollux, para que quando alguém se curvasse aos deuses, estaria se curvando a ele também. Ser adorado como Deus era completamente ultrajante. Pensamos nisso como um traje e isso ofendia os romanos também. De outro ponto de vista, se apresentar como um deus era uma boa política, porque aumentava o respeito pela figura do imperador. É verdade que Calígula foi a primeira pessoa a fazer isso.
Mas também vale dizer que depois, no Império dos séculos 3 e 4, isso se tornou lugar comum. Calígula só estava muito à frente de seu tempo. Calígula passa cada vez mais tempo no local maior e mais sagrado de Roma, o Templo de Júpiter, dedicado ao rei dos deuses. Em certo ponto, ele está diante da estátua do próprio Júpiter e pergunta ao amigo que está com ele, Apelles, o famoso ator, qual de nós é mais poderoso? O que você responderia? Se disser que Júpiter é mais poderoso, está insultando o imperador. Se disser que o imperador é mais poderoso, está insultando o rei dos deuses. É uma situação perdida. Apelles hesita. E pela hesitação, Calígula dá uma surra nele. Calígula quer que todo mundo saiba de seu poder e toma uma atitude ainda mais ultrajante. Ele se declara um deus vivo. Calígula teve um templo especial, construído para sua própria divindade, e dentro havia uma estátua dele em ouro que, a cada dia, era vestida com as roupas que ele estivesse usando. Havia sacerdotes especiais e sacrifícios requintados feitos a ele. Calígula finalmente conseguiu seu objetivo de ser adorado como um deus, como os grandes faraós do Egito. Essa era uma ideia oriental. No Oriente, monarcas ficavam felizes em serem adorados enquanto vivos. E Calígula trouxe isso para Roma. Mas mesmo nas províncias romanas no Oriente, a ideia de adorar Calígula como deus não era nada popular. Na tentativa do imperador Calígula de criar um culto imperial divino em torno de si, ele faz algo realmente extremo. Ele tenta erguer uma estátua colossal de si mesmo no local mais sagrado para o povo judeu, o Templo de Jerusalém. Bom, se isso desse certo, teria repercussões catastróficas, talvez suicídios em massa para evitar que acontecesse. Por sorte, o governador local romano conseguiu impedir que a estátua fosse erguida. A resposta ao novo culto de Calígula não foi animadora. Aqui em Roma, certamente não era normal que alguém se declarasse Deus ainda em vida. O que explica a próxima bomba de Calígula: o grande insulto. Ele anuncia ao Senado que está deixando Roma e se mudando para Alexandria, no Egito. A Alexandria era um dos centros culturais mais importantes no mundo antigo nessa época da história. A Alexandria certamente era um lugar onde seu estilo de liderança autocrática seria mais aceitável. Mas estaria Calígula querendo levar a capital do Império Romano para fora de Roma? Pelas leis de Augusto, os senadores não podiam pôr os pés nas províncias do Egito. Em outras palavras, o que Calígula dizia era que criaria uma capital onde nenhum senador podia pisar e ele poderia governar como quisesse. E isso foi aterrorizante para a classe dominante. Esse foi o maior tapa na cara da sociedade romana em geral, principalmente para a aristocracia. É dezembro de 40 depois de Cristo. Calígula se organiza para passar a corte imperial para o Egito. Ele não sabe, mas nunca verá suas fronteiras. Na verdade, ele tem menos de 30 dias de vida. Calígula tinha que ser morto. Era agora ou nunca. E os riscos eram imensos. O imperador Calígula aterrorizou Roma por quase 1.400 dias. Ele forçou todos a adorá-lo como um deus vivo. Agora, anuncia seus planos de mudar a capital do Império Romano para o Egito. Lá, eles sabem como adorar seus governantes como reis divinos. A ideia de Calígula mudar a capital para Alexandria acho que não foi só uma mera ameaça, isso foi usado como um golpe real contra o Senado. Há outro motivo para a partida. A última campanha de Calígula de violência contra o Senado fez dele um alvo. Para Calígula, Roma tinha se tornado um lugar perigoso.
Com inimigos por trás de cada porta, era hora de sair de Roma. Se ele passa a corte imperial para Alexandria, todos em Roma vão perder. Os aristocratas, a guarda pretoriana e até o povo. É a gota d'água. Calígula deve morrer. Um alto aristocrata é acusado de conspirar contra Calígula. A testemunha é a bela atriz Quintilia, sua amante. Calígula manda a guarda pretoriana torturar, surrar e chicoteá-la. Ela não diz nada. Comovido com sua lealdade e com seu rosto agora desfigurado, Calígula a deixa livre. Mas, de acordo com a história, ao sair, Quintilia pisa no pé de um dos soldados pretorianos. É um sinal de que ela não revelou nada. Acontece que há uma conspiração e a guarda pretoriana é parte dela. A guarda pretoriana fica cada vez mais irritada com seu benfeitor Calígula. Se ele mudar a sede do governo para Alexandria, eles perdem seu poder e sua influência. Um homem em particular se torna o foco da conspiração, Cássio Quereia. Quereia é o chefe da guarda pretoriana, o que o põe na posição perfeita para uma emboscada ao imperador. Mas por que ele se envolveria numa conspiração? Os antigos historiadores dizem que Cássio Quereia geralmente era alvo de brincadeiras cruéis de Calígula. O imperador ria de sua voz efeminada e questionava sua sexualidade em público. Mas os motivos de Quereia provavelmente foram mais complexos que isso, e ele certamente não agia sozinho. Senadores poderosos também apoiavam o plano. Seu objetivo não era só matar Calígula, mas restaurar o poder do Senado para que ele pudesse governar Roma como era antes de haver um imperador. Dia 1400. Tudo acontece durante a celebração dos Jogos Palatinos anuais próximos ao Palácio de Calígula. Naquela tarde, o imperador se retira aos seus aposentos para um banho e uma refeição no meio do dia. Para voltar ao palácio, Calígula não faz o mesmo caminho de todos. Ele entra numa série de corredores subterrâneos como este aqui, que passa pelo Monte Palatino, unindo diferentes partes do palácio. E essas passagens subterrâneas são conhecidas como criptopórticos. Os criptopórticos são desertos enquanto o imperador anda com seus guardas. É o lugar perfeito para uma emboscada. Quereia segue o imperador Calígula pelo criptopórtico. Consegue chamar sua atenção e o detém. Ele faz isso perguntando qual é a senha do dia. Habitualmente, Calígula responde com uma obscenidade. É neste momento que Quereia pega sua espada e o ataca. Mas Quereia não age sozinho. Das sombras aparecem muitos conspiradores e eles começam a apunhalar o corpo de Calígula. São senadores e tribunos e até um escravo liberto de Calígula. E eles não param até que o seu corpo esteja numa poça de seu próprio sangue. Ita. Diante do palácio, em pleno fórum, uma multidão começa a se reunir. Boatos contam que Calígula está morto. Mas será? Esse era o cara que dava festas para divertir? Era o cara que ia viver por muito tempo como o jovem imperador? E agora a festa acabou? O Senado se reúne, o clima é tenso, todo mundo está confuso. O que eles vão fazer agora? De repente, todos os senadores que estiveram se curvando a Calígula agora o chamam de tirano. Eles até pensam no retorno da República. Talvez o Império tenha sido um erro. Talvez seja necessário voltarem aos velhos tempos. Enquanto isso, a guarda pretoriana continua a caçar a família imperial. A guarda pretoriana busca pelo palácio o resto da família de Calígula. Quando encontram sua mulher, passam a espada nela. E a filha bebê deles, Drusila, tem a cabeça batida contra a parede. Nenhum descendente de sangue de Calígula pode sobreviver. Quando a guarda pretoriana vai de cômodo em cômodo, ela encontra o tio de Calígula, Cláudio, que estava escondido. Cláudio está convencido de que é o próximo a ser morto, mas não é isso que acontece. Enquanto o Senado pensa no que fazer a seguir,
Queréia e a Guarda Pretoriana colocam seu próprio plano em ação. A Guarda Pretoriana leva Cláudio ao acampamento fora dos portões de Roma e o proclama imperador. Esse era seu plano. Eles não querem o retorno da República. Enquanto houver um imperador para proteger e servir, eles terão poder e terão influência. Cláudio, o tio mais velho de Calígula, se torna o próximo imperador de Roma. Cláudio sempre foi mostrado como um homem meio bobo, mas ele foi muito mais inteligente do que se diz. E há razões para se acreditar que Cláudio estava por trás do assassinato. Cláudio certamente se beneficiou com ele. O Senado fica sabendo que a Guarda Pretoriana declarou Cláudio o novo imperador e que foram enganados. O sonho do Senado de retomar o poder sobre Roma agora está morto. Houve uma brecha, houve um pequeno espaço que se fechou muito, muito rápido e nunca mais vai reabrir. Depois da morte de Calígula, o Senado faz de tudo para remover todos os vestígios dele. Eles os declaram damnatio memoriae, uma danação da memória. Inscrições foram apagadas, estátuas foram derrubadas e destruídas, e toda a representação física do imperador foi completamente retirada dos olhos do público. Eles condenam sua memória e condenam sua imagem. Mas é tarde demais. Os 1.400 dias de terror de Calígula podem ter acabado. Mas ele redefiniu o papel do imperador. Seu incrível apetite para o prazer e o derramamento de sangue serão imitados por outros imperadores que beberão do poder imperial, e Roma nunca mais será a mesma. Ele nos mostra o que pode acontecer quando não há regras. Ele era muito jovem quando chegou ao poder. Ao darem a um homem inexperiente o poder absoluto sobre o mundo, ele se corrompeu. Ele vai para os livros de história como um dos piores. Há um motivo para ele ser assassinado tão no início de seu governo. Se foi louco ou simplesmente mau, Calígula continua como um grande exemplo de como o poder absoluto corrompe completamente. Ele se tornou imortal como sempre quis. Porque até hoje, 2000 anos depois de seu reinado de terror, sua fama continua.